Bom, doutor Juarez, então nós deixamos para esse segundo bloco para você nos explicar como você faz o diagnóstico e qual o diagnóstico diferencial também com esses pacientes com suspeita de esclerose múltipla. E essa questão é muito importante. Os sintomas, vamos falar sobre os sintomas de esclerose múltipla. O nome já diz, são múltiplos sintomas e variáveis. Em algumas pessoas pode aparecer de uma maneira, em outras pessoas de outra maneira e ser a mesma doença, dependendo da região do cérebro que foi acometida pela chama-se desmelinização. Bom, os sintomas mais frequentes são paralisias, que regridem. São pessoas jovens, isso é importante sempre enfatizar, jovem, que subitamente tem uma emparesia esquerda ou direita, quer dizer, paralisou o lado esquerdo, o lado direito, e 1 hora depois, 2 horas depois, retorna ao normal. Segundo, perda visual. Então, são pessoas jovens que perdem a visão em um olho, e dura 1 hora, 2 horas, 1 dia, e depois recupera, sem nenhum tipo de tratamento. Ele faz uma neurite óptica transitória, que é processo inflamatório, e regride. Outro, pessoas jovens que apresentam uma paraplegia súbita, que poderiam chamar de uma mielite transversa, um processo inflamatório transverso da medula, que dá aqueles sintomas e regride. Tem as pessoas jovens, vejo que eu estou sempre falando jovens, isso é importante para enfatizar, que apresentam a neuralgia de trigêmeo, dor na face, uma dor muito, muito, muito intensa, que acontece várias vezes ao dia, e essa pessoa poderá ter uma lesão de esclerose múltipla. Então, os sintomas mais comuns são esses. Podemos ter um sintoma de ataxia, desequilíbrio também é um dos sintomas que acontece frequentemente. Agora, assim, não é comum tu perder a consciência, não é comum ter convulsões, não é comum ter, vamos dizer assim, entrar em coma. Então, os sintomas são esses que sugerem, são muito iguais, são muito semelhantes no AVC. Muitas vezes o AVC, tu faz diagnóstico diferencial através do exame, que pode ter, os sintomas são muito semelhantes ao AVC, uma paralisia, uma perda visual, uma afasia, uma incapacidade para falar, uma disartria, uma dificuldade para articular as palavras. Isso tudo tem quadro AVC. Só que se é jovem, tem que pensar antes de AVC em esclerose múltipla. Se é idoso, em primeiro lugar vai pensar em AVC e não em esclerose múltipla. Então, esse fator idade. E que idade? Bom, até os 40. Mas hoje eu tenho os pacientes com 50 anos, já tenho pacientes com 65 anos. Mas são pacientes que foram feitos diagnóstico na juventude. E que hoje têm seus 65 anos, mas o diagnóstico e a doença apareceu na juventude. Bom, em termos assim de exames complementares, então você fez a avaliação, a anamnese, né? Que tudo começa por uma boa anamnese em qualquer parte da medicina, né? O exame físico, e daí você vai lançar mão de alguns exames. Quais os exames que nos ajudariam a fechar esse diagnóstico? Porque eu vejo em alguns colegas teus que há uma certa dificuldade, às vezes, de fechar o diagnóstico, né? Bom, o diagnóstico de esclerose múltipla, a maioria das vezes é muito fácil, mas alguns casos mais raros são muito difíceis. Então, tem casos que tu discute em congressos internacionais se é ou não é esclerose múltipla, mas esses casos mais difíceis são muito raros. O diagnóstico é feito através de exames complementares. Em primeiro lugar, tomografia computadorizada não tem valor na esclerose múltipla. Não adianta pedir tomografia para a esclerose múltipla, que não vai mostrar. O diagnóstico da esclerose múltipla é feito hoje principalmente pela ressonância magnética do crânio, do neuroeixo, crânio e medula espinhal. Então, tomografia não mostra a esclerose múltipla. Punção lombar pode mostrar algumas células que acontecem quando a pessoa tem esclerose múltipla, mas está sendo abandonado, porque o exame primordial é a ressonância magnética. Aí vem aquilo, você está aumentando então a incidência de esclerose múltipla? Não, talvez estejamos aumentando, que a ressonância magnética nós temos há pouco tempo, aumentando os exames que fazem o diagnóstico, a precisão dos exames. Melhor acurácia. Exatamente, eu estive em Barcelona, eles
me mostraram uma ressonância magnética de 1,5 Tesla e depois me mostraram uma de 5 Tesla e aquela de 1,5 Tesla de vida normal. Aí apareceu 5 Tesla cheia de lesões. Então, é o aparelho mais eficaz, o aparelho mais moderno, que realmente vai nos dar o diagnóstico. Mas nós temos aqui em Santa Maria todas as condições de fazer diagnóstico sempre de esclerose múltipla, fazendo ressonância magnética, anamnese, e estamos abandonando a punção lombar. Mas a lombar já não está sendo tão necessária, em alguns casos talvez se faça, mas a maioria não. E existe algum exame imunológico para... Não. Tem exames que podem ser feitos imunológicos, mas que vão mostrar outras doenças autoimunes que também apresentam os meus exames compatíveis com o da esclerose múltipla. E tu pode ficar sabendo, bom, é uma doença autoimune, mas será que é esclerose múltipla ou outra doença autoimune? Então, nós temos que fazer o diagnóstico diferencial para esse meio do AVC, temos que fazer o diagnóstico diferencial por exemplo, assim, AIDS. Eu já recebi 3 casos de pacientes com suspeita de esclerose múltipla, na realidade era uma neuro-AIDS. Eram manifestações do sistema nervoso central da AIDS, no sistema nervoso central. Então, esse diagnóstico tem que estar alerta. Esse é um diagnóstico diferencial importante. Outro, o diagnóstico diferencial, o AVC, como nós já tínhamos falado, e alguns vírus que podem produzir sintomas semelhantes. Por exemplo, nós podemos ter uma encefalomielite difusa aguda, que é uma reação anormal no cérebro, uma reação uma desmielinização muito intensa no cérebro e que se assemelha à esclerose múltipla. E tem a doença de De Vick, que é a neuromielite óptica, que até uns 4, 5 anos atrás era considerado como um tipo de esclerose múltipla. Hoje sabe-se que a doença de De Vick, a neuromielite óptica, não é esclerose múltipla. É porque ela não dá lesão cerebral, ela dá lesão na medula espinhal e lesão no nervo óptico. Enquanto a esclerose múltipla dá lesão na medula espinhal, no nervo óptico e no cérebro. Então, é essa a diferença. Essa doença se achava que era esclerose múltipla há um tempo atrás. Hoje é bem dividido. Não é um tipo de esclerose múltipla. Bom, então nós compreendemos que é possível fechar esse diagnóstico com anamnese, exame físico e os exames complementares que o Dr. Juarez acabou de listar para nós. E que todos existem aqui em Santa Maria, além da larga experiência que ele tem, que ele vai comentar no próximo bloco sobre tratamento, sobre a associação que tem em Santa Maria de pacientes com esclerose múltipla e que seguramente vai nos deixar mais informado a todos os ouvintes e ao nosso programa sobre essa patologia, que é uma patologia da modernidade.